Toda vez que você permanece onde não é valorizada, mesmo sentindo no fundo que algo está errado, você está dizendo para si mesma que merece pouco. Está alimentando lá no seu inconsciente a ideia de que o amor é algo que você precisa conquistar, suportar ou até implorar. E quando isso se repete, você começa a esquecer como é ser amada de verdade. Mas hoje, você vai entender por que isso acontece e o que Carl Jung descobriu sobre o verdadeiro amor. Porque soltar o que te prende pode não ser uma perda. Pode ser exatamente o que vai te libertar para viver uma conexão que realmente te complete. Agora, imagina só. Você está frente a frente com alguém e no instante em que os olhares se cruzam, algo em você desperta. Não é só frio na barriga, não é carência, é um chamado. Como se uma parte esquecida da sua alma dissesse: presta atenção, isso é importante. Já sentiu isso? Aquela energia que te atravessa e mexe em lugares que você nem sabia que existiam? Aquela sensação que não se explica com palavras, mas que te faz sentir viva de um jeito diferente? Fica aqui comigo, porque o que Jung nos deixou vai muito além dos clichês sobre o amor. Ele dedicou a vida inteira a entender por que certas pessoas parecem nos tocar de forma tão profunda, enquanto outras, por mais perfeitas que pareçam, não despertam nada. Jung acreditava que o amor verdadeiro não acontece apenas entre duas pessoas. Ele acontece entre duas almas que se reconhecem. Não é algo lógico, nem previsível. É uma dança silenciosa entre quem você é por dentro e o que o outro desperta em você. Existe um tipo de conexão que não nasce do que o outro tem, aparência, status ou personalidade, mas do que o outro faz ecoar dentro de você. E esse tipo de amor não é encontrado em aplicativos, nem em listas de compatibilidade. Ele surge quando você começa a escutar o que o seu mundo interior está tentando te mostrar. Porque existe dentro de você um código silencioso, um diálogo constante entre a sua consciência e o seu inconsciente. Ele te guia, te alerta, te chama. Mas quase sempre você está ocupada demais, tentando encaixar no que não é seu. E aí você se pergunta: por que certas pessoas te atraem como um ímã? Porque alguns relacionamentos te preenchem e outros te deixam vazia? Jung tem as respostas. E quando você entende isso, o amor deixa de ser uma busca desesperada e começa a se tornar um reencontro com quem você realmente é. Quantas vezes você já esteve com alguém que parecia perfeito, que todos ao seu redor diziam: esse é o cara certo para você. Mas por dentro, algo não encaixava. Havia uma inquietação, uma voz sutil dizendo: tem algo errado aqui. E talvez você tenha silenciado essa voz, tentando se convencer de que o problema era seu, que você precisava se adaptar, se esforçar mais, amar mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa voz não está te sabotando. Ela está tentando te proteger. Ela é sua intuição, sua verdade mais profunda, te mostrando o que sua razão ainda não conseguiu enxergar. E quando o amor é verdadeiro, essa voz não grita. Ela acalma, ela não confunde. Ela te dá paz, mesmo nas dúvidas. Segundo Jung, o verdadeiro amor não é só afinidade ou química. É um espelho, um reflexo da sua alma na alma do outro. É quando você se vê com mais clareza, justamente porque o outro te revela partes de si mesma que estavam adormecidas. Mas para reconhecer esse tipo de amor, você precisa primeiro conhecer a si mesma. Jung dizia que tudo o que você vive num relacionamento, o amor, a dor, os medos, os conflitos, é um reflexo do que está dentro de você. Cada experiência têmica é um convite para se olhar com mais profundidade. Por isso hoje, a gente não vai falar só dos sinais externos, a gente vai além. Vamos entender por que o amor verdadeiro não começa no outro,
começa em você. E no próximo trecho, eu vou te mostrar o sinal mais claro e mais ignorado, que revela se você está vivendo uma conexão real ou apenas alimentando uma ilusão que te afasta da sua essência. Vamos fazer um exercício agora? Respira fundo comigo e pensa em alguém que já passou pela sua vida e te marcou de um jeito que nunca saiu do seu coração. Pode ter sido uma paixão rápida, um amor que não vingou, ou até alguém que nem ficou, mas que te fez sentir algo diferente, intenso, vivo, como se o tempo parasse quando vocês estavam juntos. Lembra da sensação de estar perto dessa pessoa? Era paz? Era um frio na barriga? Ou uma mistura louca de tudo ao mesmo tempo? Guarda essa imagem com carinho aí dentro, porque a gente ainda vai voltar nela mais pra frente. Agora deixa eu te contar uma coisa que muda completamente a forma como a gente enxerga o amor. E que quando eu entendi, fez tudo começar a fazer sentido. Carl Jung, um psiquiatra que estudava a alma humana de um jeito muito profundo, dizia que dentro de cada um de nós existe um universo inteiro, um mundo invisível, mas cheio de emoções, memórias, imagens e desejos que muitas vezes a gente nem percebe que carrega. Ele chamava esse mundo de inconsciente. E o curioso é que o inconsciente não fala com a gente como a razão fala. Ele não manda mensagem de texto, nem aparece com explicações lógicas. Ele se manifesta em formas mais sutis, nos sonhos, nos pressentimentos, naquele arrepio na pele que você sente sem saber por quê. E no amor, ele age como uma espécie de radar. Esse radar interno, silencioso, tem a capacidade de perceber quando alguém está em sintonia com a parte mais verdadeira de você. Só que tem um problema. A gente foi ensinada a calar esse radar, a seguir o que é bonito por fora, o que parece certo para os outros, o que tem a aprovação geral. É como se você estivesse andando pela vida e de repente se visse diante de duas estradas. A primeira é toda iluminada, com placas, aplausos e gente dizendo: esse é o caminho ideal, é seguro, é o que esperam de você, vai por aqui. Já a segunda é mais escura, silenciosa e até um pouco assustadora. Não tem sinalização, mas alguma coisa dentro de você, lá no fundo, sente que é por ali que mora o que é verdadeiro. Jung acreditava que o amor real, aquele que transforma, nem sempre está na estrada mais clara. Às vezes ele nasce justamente naquele caminho desconhecido, onde você precisa confiar nos seus próprios sentimentos, onde você se permite ver além das aparências e escutar o que o coração está sussurrando, mesmo que o mundo ao redor não entenda. E sabe qual seria o primeiro sinal de que alguém pode ser o seu amor de verdade? Aquela sensação de reconhecimento, como se você olhasse para a pessoa e pensasse: eu te conheço de algum lugar. Não é só atração física, apesar de ela poder estar ali também. É algo mais íntimo, como se aquela alma tocasse a sua. Jung chamava isso de ânima e ânimos. Não se assusta com os nomes, eu te explico. A ânima é o lado feminino que existe dentro dos homens. E o ânimos, o lado masculino, dentro das mulheres. Todo mundo tem os dois. E quando você encontra alguém que desperta essas forças em você, é como se algo dentro se completasse, como se um espelho se levantasse diante da sua alma e você finalmente enxergasse uma parte de si mesma que estava adormecida. E é exatamente nesse espelho que pode começar a revelação mais profunda de todas. Você já passou por isso? Conhecer alguém e sem entender bem como ou porquê. Sentir que essa pessoa desperta algo dentro de você que estava escondido. Como se, do nada, você enxergasse partes de si mesma que nem sabia que existiam. Pode até ser que essa pessoa nem tenha o perfil ideal. Talvez ela fuja completamente da sua lista de preferências, mas mesmo assim, tem algo ali.
no jeito como ela te olha, na voz, no jeito de estar no mundo. Algo que faz você se sentir em casa. Jung dizia que esse sentimento não é só coincidência, nem sorte. É o seu inconsciente te sussurrando: presta atenção. Essa pessoa tem um papel importante na sua história. Ela tem algo essencial para te ensinar, para te ajudar a crescer. Só que nem sempre isso vem embalado de forma fácil. Ele também nos alertou sobre uma verdade difícil de engolir. O verdadeiro amor nem sempre chega de forma leve ou clara. Às vezes, ele vem envolto em dúvida, em confusão, até em medo. E tem um motivo para isso. Amor verdadeiro, segundo Jung, não é só luz. Ele também te faz encarar a sua sombra. E o que é essa sombra? É tudo aquilo em você que você tenta esconder. São suas inseguranças, aqueles medos que você mal admite em voz alta. Seus ciúmes, sua necessidade de agradar, a raiva que você engole sem perceber. Quando alguém começa a tocar nessas feridas, às vezes sem nem querer, você sente desconforto. Fica vulnerável, pode até ficar irritada, mas não consegue se afastar. Essa mistura de fascínio e conflito pode ser justamente o sinal de que essa pessoa tem o poder de transformar a sua vida. Agora pensa comigo. Você já teve um relacionamento que parecia perfeito no começo? Tudo nos trilhos, tudo bonito. Mas com o tempo, você foi murchando. Sentia que estava se perdendo, como se a relação te sugasse em vez de te fortalecer? Jung diria: isso não é amor verdadeiro. Porque amor verdadeiro não te esgota. Ele não exige que você se anule. Pelo contrário, ele te impulsiona. Ele faz você querer ser mais você. Mas para conseguir reconhecer isso, você precisa olhar para dentro. Precisa se escutar de verdade. Então deixa eu te perguntar, com toda a honestidade, o que você sente quando está com aquela pessoa que veio à sua mente agora há pouco? Você se sente mais viva, mais autêntica? Ou sente que precisa mudar, se esconder, colocar uma máscara só para se encaixar no que essa pessoa espera? Pensa com calma, porque a resposta para essa pergunta pode ser o seu primeiro passo para entender se você está vivendo um amor de verdade ou apenas se perdendo numa projeção que a sua mente criou. E agora que a gente já colocou os pés nesse caminho, eu quero te levar mais fundo. Quero te mostrar como essas ideias do Jung não são só teoria complicada. São ferramentas práticas, coisas que você pode aplicar na sua vida, hoje mesmo, para entender o que está acontecendo dentro de você e nos seus relacionamentos. Imagina que você está frente a frente com alguém que mexe com você, que te toca de verdade. Como saber se é real? Como saber se não é só mais uma ilusão que vai te deixar com o coração em pedaços? É aí que a sombra volta a aparecer. Porque, segundo Jung, todos nós carregamos essa parte escondida. A sombra é tudo aquilo que você não quer mostrar para ninguém. É a carência que você esconde com independência. É o medo de não ser amada, disfarçado de autossuficiência. É a sua raiva engolida. É o ciúme que você finge não sentir. A maioria das pessoas tenta esconder tudo isso. Com maquiagem, com frases prontas, com sorrisos nas redes sociais. Mas aqui está o ponto de virada. Quando você encontra alguém que realmente importa, essa sombra desperta. Essa pessoa, mesmo sem fazer esforço, acende em você o que estava escondido. E nem sempre isso é bonito. Você já viveu isso? Estar com alguém que te tirava do sério, mas que ao mesmo tempo te deixava hipnotizada, que te irritava por bobagens, mas fazia falta até nos silêncios? Pois é, a gente vai entender o porquê disso agora. Talvez você já tenha vivido isso. Estar com alguém que fazia você se sentir completamente vulnerável, de um jeito que até dava medo. Mas por mais que tudo parecesse confuso, alguma coisa te mantinha ali.
Uma conexão silenciosa, difícil de explicar. Era como se simplesmente não desse para ir embora. Jung diria que isso não é coincidência. Essa pessoa estava acessando a sua sombra. Estava tocando em partes suas que ainda não tinham sido olhadas com carinho. Partes que precisavam ser acolhidas, compreendidas, integradas. E é aí que mora a diferença. Numa relação rasa, essas tensões acabam afastando. Dão desgaste, mágoa, cansaço. Mas num amor verdadeiro, elas aproximam, elas transformam. É como se aquela pessoa virasse um espelho. E não qualquer espelho, mas um que te obriga a se ver inteira. Inclusive nas partes que você costumava evitar. Faz uma pausa agora. Fecha os olhos por um instante e pensa em alguém com quem você já teve uma conexão intensa. Alguém que te tirava do eixo, às vezes, mas que te fazia crescer como ninguém. Essa relação te quebrou ou te fez florescer. Porque, segundo Jung, o amor de verdade não é só feito de calmaria. Ele também é feito de fogo. Um fogo que queima o que não te serve mais. Que te empurra para frente, te faz encarar seus medos de frente. E depois de tudo, ele te fortalece. Te deixa mais inteira, mais você. Tem mais uma coisa que Jung dizia, e que pode ser um sinal muito claro. O sentimento de propósito compartilhado. Quando você está com o seu verdadeiro amor, a relação não é só companhia ou passatempo. Não é sobre preencher um vazio. É como se houvesse uma missão maior ali. Algo que vai além dos dois. Algo que, mesmo sem explicação lógica, faz sentido. Talvez você já tenha sentido isso. Estar com alguém e perceber que o tempo simplesmente para. Não tem esforço. Não tem necessidade de preencher o silêncio com palavras. Só estar ali já é suficiente. E de repente, tudo parece se encaixar. Jung explicava que essa sensação não é imaginação. É o seu inconsciente reconhecendo uma conexão profunda, arquetípica. É como se aquela pessoa fosse uma peça que sempre faltou no seu quebra-cabeça, mas que você nem sabia que existia, até ela aparecer. Mas olha, aqui vai um alerta que Jung sempre fazia questão de deixar claro. Nem toda intensidade é sinal de verdade. Às vezes a gente conhece alguém que abala todas as nossas estruturas, que provoca uma paixão quase viciante. E aí a gente pensa, só pode ser amor verdadeiro. Mas não é bem assim. Jung nos convida a observar com mais cuidado. Essa intensidade está te elevando ou está te consumindo? Está te aproximando da sua essência ou te afastando de quem você é? Porque o amor verdadeiro, o amor que transforma de verdade, não te devora. Ele te reconstrói, ele te acende, te integra, te expande. E é nesse ponto que a gente começa a entender a diferença entre o que parece amor e o que realmente é. Vamos fazer um exercício bem simples agora. Fecha os olhos por um instante. Imagina a pessoa que está na sua mente nesse momento. Visualiza vocês dois, frente a frente. Só vocês, olhos nos olhos. O que você sente nesse momento? É alguém que te faz sentir segura? Que te dá liberdade para ser quem você é de verdade, com todas as suas luzes, mas também com suas sombras? Ou é alguém diante de quem você sente que precisa se esconder? Alguém que te faz diminuir, fingir, silenciar partes suas só para manter a conexão? Pode abrir os olhos. O que você sentiu agora é uma mensagem direta do seu inconsciente. E por mais sutil que pareça, isso nunca deve ser ignorado. Deixa eu te contar algo que aconteceu com uma mulher chamada Clara. Ela estava presa num relacionamento morno, cheio de dúvidas. Por fora, tudo parecia certo. Mas por dentro, ela sentia que algo estava errado. Um dia, já cansada de tentar entender o que sentia, ela caiu num conteúdo na internet. Um texto simples, mas que falava direto com a alma. Era como se alguém tivesse colocado em palavras tudo o que ela nunca conseguiu explicar.
Aquela leitura virou uma chave dentro dela. Clara enxergou pela primeira vez que o amor que ela vivia não era real. Era uma tentativa de preencher um espaço sem se escutar. Desde então, ela começou a olhar para si com mais verdade, com mais coragem. E nunca mais foi a mesma. Esse conteúdo ainda está disponível, ali na descrição, caso você também sinta que está pronta para se escutar de verdade. Agora, voltando ao que Jung dizia, existe algo que ele considerava quase sagrado: a sincronicidade. Já teve a sensação de que o universo deu um jeitinho de colocar alguém no seu caminho? Como se tudo tivesse sido milimetricamente orquestrado. Tipo vocês se cruzarem no lugar mais improvável, num dia comum, e a conexão ser tão forte que ficou impossível de ignorar. Segundo Jung, essas coincidências não são ao acaso. São sinais, um sussurro do universo e do inconsciente coletivo, dizendo: presta atenção, isso é pra você. Então pensa, como essa pessoa entrou na sua vida? Foi tudo planejado? Ou foi do nada, no susto? E ainda assim ficou. Esses encontros que parecem aleatórios muitas vezes são respostas. Mas tem um porém. Você só vai perceber se estiver presente, receptiva. Se estiver ocupada demais procurando o amor perfeito, cheio de exigências e roteiros mentais, pode acabar ignorando os sinais mais profundos que sua alma está tentando te mostrar. E já que estamos falando de sinais, tem um que é impossível ignorar: aquela sensação de pertencimento. Quando você está com alguém e sente, lá no fundo, que pertence a ali. Não é só conforto, não é só costume. É uma paz real, uma quietude cheia de sentido, como se tivesse encontrado o lugar certo para respirar. Jung dizia que isso acontece porque essa pessoa ressoa com algo muito profundo dentro de você. A sua ânima ou o seu ânimos. Aquela parte interna que completa quem você é. Mas olha, nem tudo vai ser só sobre magia ou tranquilidade. O amor verdadeiro também vem com desafios, com momentos em que você duvida, em que se sente balançada, até em conflito. E é aí que a pergunta mais importante surge. Esses desafios estão te quebrando? Ou estão te unindo? Porque quando é real, até os momentos difíceis têm um porquê. Eles te provocam a crescer, a encarar suas sombras, a ser mais sincera com você mesma. Mas quando não é, esses mesmos desafios só drenam. E o vazio vai crescendo, silenciosamente. A resposta para isso, talvez, já esteja dentro de você. E se você quiser ir mais fundo nessa jornada de autoconhecimento e amor verdadeiro, o caminho está logo ali. Você sabe onde encontrar. E me conta, o que você está sentindo agora? Você pensou em alguém que te enche de vida até nos dias difíceis? Ou percebeu que está presa numa relação que te faz duvidar de si mesma, que te esvazia aos poucos, sem você nem notar? Faz uma pausa, fecha os olhos por alguns segundos e se escuta, porque o seu inconsciente já sabe a resposta. Você só precisa dar espaço para ouvir. A gente está chegando na reta final dessa jornada. E agora é hora de juntar todas as peças. Jung não trouxe só um novo jeito de entender o amor. Ele nos deixou um mapa, um caminho para viver esse amor de forma real, inteira. Porque, segundo ele, o amor verdadeiro não é algo que você simplesmente encontra por aí. Ele é algo que você reconhece, mas só quando está pronta para se enxergar por completo. Luz e sombra, força e fragilidade. Tudo em você precisa ser bem-vindo. Então se prepara, porque agora isso aqui é para você, só para você, para o seu coração, para a sua jornada. Vamos começar pelo amor mais importante de todos, o amor próprio. Pode parecer clichê, eu sei, mas escuta com o coração aberto. Ninguém é capaz de reconhecer um amor verdadeiro se antes não aprender a se amar de verdade. E amar a si mesma
não é só se olhar no espelho e dizer frases bonitas. É algo mais profundo. Quantas vezes você aceitou menos do que merecia? Só porque, lá no fundo, não acreditava no seu próprio valor? Quantas vezes ficou em relacionamentos que te drenavam, achando que era o melhor que conseguiria? Jung diria com todas as letras: isso não é amor, isso é medo. E o verdadeiro amor começa quando você entende que sua energia, sua paz e sua essência são sagradas. Imagina agora que você está diante de um espelho, sozinha, olhando direto nos seus próprios olhos. O que você vê? Você gosta da mulher que enxerga quando está ali, sem máscaras, sem plateia. Jung dizia que o amor real não é uma fuga. Não é alguém para preencher buracos ou te salvar de si mesma. O amor de verdade é um reflexo do que você já carrega dentro. Quando você se aceita, quando acolhe sua sombra e começa a ouvir sua intuição, você se transforma num imã e atrai pessoas alinhadas com quem você realmente é. É aí, exatamente aí, que o amor verdadeiro aparece. E como reconhecer? Jung nos deu um último sinal. Essa pessoa não pede que você se traia, não te diminui, não te obriga a silenciar seus sonhos, nem a esconder sua verdade. Pelo contrário, ela te inspira a ser mais você. Com ela, você sente que pode respirar, que pode ser vulnerável sem medo, que pode ir atrás do que ama, sem carregar culpa. Agora volta para aquela pessoa que apareceu na sua mente mais cedo. O que ela te faz sentir? Liberdade ou correntes? E aqui entra algo que muita gente evita, mas que Jung dizia com clareza. O amor verdadeiro também exige coragem para soltar. Soltar o que te prende, o que não te nutre mais. Você ainda está se agarrando a alguém que te esgota, que te faz duvidar de quem você é. Escuta isso com carinho. Toda vez que você permanece onde não existe reciprocidade, onde você precisa se apagar para caber, você está dizendo ao seu inconsciente: eu não mereço mais do que isso. Mas quando você solta, quando acredita que merece algo mais verdadeiro, o universo responde. As pessoas certas começam a chegar. As portas se abrem. A vida começa a se alinhar com quem você realmente é. Faz uma pausa agora. Respira bem fundo. Imagina você soltando tudo aquilo que pesa. As relações tóxicas, as culpas, as dúvidas, os medos. O que você vê do outro lado? Segundo Jung, esse momento de soltar não é o fim, é o começo. É quando você se dá permissão para viver com verdade, com inteireza, para finalmente atrair o amor que é seu e que já estava te esperando há muito tempo. E aqui a gente chega no fim dessa jornada, que na verdade pode ser o começo de uma nova. O amor verdadeiro, segundo Jung, é muito mais do que um sentimento bonito. Ele é transformação. Ele é uma travessia. Não é sobre encontrar alguém que te complete, mas alguém que caminha ao seu lado enquanto você se descobre, enquanto você encara suas sombras de frente, enquanto corre atrás do que realmente importa para você. Não é conto de fadas, não tem roteiro de filme, mas é real, é profundo e tem uma força silenciosa que muda tudo. Porque quando esse amor chega, você simplesmente sabe. Não porque tudo fica mais fácil, mas porque finalmente tudo começa a fazer sentido. Agora é com você. Pensa com carinho. Que sinais você tem ignorado? Que relações você ainda força, mesmo sabendo que elas não te nutrem mais? E se em vez de silenciar sua intuição, você desse voz a ela? O que será que aconteceria se você escolhesse hoje buscar o amor que realmente ressoa com quem você é? Sim, hoje, não amanhã, não semana que vem. Hoje, porque o segredo que Jung nos deixou não é só uma ideia bonita, é um convite, um chamado para viver com verdade, para viver de dentro para fora. E se algo dentro de você se moveu enquanto escutava tudo isso, se alguma parte sua se sentiu tocada,
reconhecida. Saiba que você não está sozinha. Uma vez uma mulher me contou que ela escutou uma mensagem parecida com essa num dia qualquer, enquanto procurava outra coisa na internet. Ela estava se sentindo perdida, sem saber se insistia numa relação ou se soltava. Aquela mensagem virou uma chave, e tudo começou ali. Talvez esse seja o seu momento também. E se for, tem um conteúdo na descrição que pode te ajudar a dar o próximo passo com mais clareza e coragem. Agora, eu quero saber de você. Qual parte dessa conversa ficou ecoando aí dentro? Qual sinal de Jung mais falou com a sua alma? E o que você vai fazer a partir de agora para alinhar sua vida com a sua verdade? Me conta. Suas palavras podem não só me tocar, mas também ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo. A gente se encontra aqui por um motivo.